Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 15. Nova York, 1985. Onde você está? Perguntou Solomon em japonês. Sua mãe não sabe onde você está. Todos estão preocupados. Eu não quero falar dela, respondeu Hannah. Então, você tem uma namorada agora? Sim, respondeu Solomon sem pensar. Hannah, você está bem? Por mais que tivesse bebido, ela costumava parecer sóbria. Conte-me sobre ela. Ela é japonesa? Não. Solomon queria que Hannah continuasse na linha. Depois de deixar o apartamento de Etsuko cerca de 5 minutos antes, ela iniciou uma longa série de trabalhos como acompanhante em bares de Tóquio, recusando-se a revelar a quem quer que fosse onde morava. Etsuko não sabia mais o que fazer. Tinha contratado um detetive, mas não teve muita sorte em localizá-la. Hannah, me diga onde você está e, por favor, ligue para sua mãe. Cale a boca, universitário, ou então desligo. Oh, Hannah, por quê? Perguntou ele sorrindo, pois sentia falta até da petulância dela. Por que você é tão difícil, Hannah-chan? E por que você está tão longe? Hannah se serviu de uma dose pequena de vinho e Solomon ouviu o barulho do líquido sendo despejado na taça. Era manhã em Tóquio, e ela estava sentada no chão do apartamento minúsculo em Roppongi, que dividia com outras 3 acompanhantes. 2 estavam dormindo depois de um porre de uísque na noite anterior, e a terceira ainda não tinha voltado para casa depois de um encontro. Sinto sua falta, Solomon. Sinto falta do meu velho amigo. Você foi meu único amigo, sabia disso? Você está bebendo. Está tudo bem? Eu gosto de beber. Beber me deixa feliz. Sou muito boa em beber. Ela riu e engoliu um pouco de vinho. Queria que a garrafa durasse. Eu sou boa em beber e foder. Sou de Suni. Pode, por favor, me dizer onde está? Estou em Tóquio. Ainda trabalha em um clube noturno em Roppongi? Sim, mas em outro. Você não sabe qual. Havia sido demitida 2 noites antes, mas sabia que arranjaria outro emprego. Sou uma excelente acompanhante. Tenho certeza de que você seria excelente no que quer que decidisse fazer. Você não aprova o meu trabalho, mas eu não ligo. Eu não sou prostituta, sirvo bebidas, converso com homens incrivelmente chatos e faço com que se sintam fascinantes. Eu não disse que não aprovava. Mentiroso. Hannah-chan, por que você não vai para a faculdade? Eu acho que você gostaria da universidade. Você é mais inteligente do que a maioria dos alunos daqui. Talvez possa estudar nos Estados Unidos. Pode aprender inglês primeiro, depois se inscrever em uma faculdade daqui. Sua mãe e meu pai pagariam, você sabe. Por que não termina o ensino médio primeiro? Retrucou Hannah com amargura. Espere, sua namorada está com você agora? Não, mas eu tenho que sair para encontrá-la em alguns minutos. Preciso desligar. Não, você não vai encontrá-la, Solomon. Vai continuar falando comigo porque é meu velho amigo. E quero falar com meu velho amigo. Pode cancelar o encontro? Eu ligo de volta. Eu ligo para você. Sim, vou cancelar, depois ligo para você. Eu não vou lhe dar meu número. Cancele com a sua namorada e eu ligo daqui a 5 minutos. Você está bem, Hannah? Por que não diz que também sente minha falta, Solomon? Você costumava sentir desesperadamente a minha falta, não se lembra? Sim, eu me lembro de tudo. Quando se encontraram para almoçar depois de 3 anos sem se ver, ela lhe deu um suéter de cachemira vermelho da Burberry como presente de formatura. Faz muito frio em Manhattan e o suéter é vermelho e quente, ardente como o nosso amor. Mas durante a refeição, ela não se aproximou dele, nem sequer tocou seu braço. Hannah tinha um cheiro maravilhoso, uma mistura de jasmim e sândalo. Como eu poderia esquecê-la? Disse Solomon baixinho. Phoebe chegaria em alguns minutos. Ela tinha a chave do quarto dele. Ah, agora sim. Aí está o meu Solomon. Eu sei quando tem fome de mim. Solomon fechou os olhos. Ela estava certa. Aquilo era como a fome. Quando Hannah o deixou, ele sentiu uma dor quase física e não encontrou palavras para descrever sua partida.
Amava Phoebe, mas não era o mesmo que sentia por Hannah. Hannah-chan, tenho que desligar agora, mas posso telefonar mais tarde? Pode me dar o seu número, por favor? Não, Solomon, não vou lhe dar o meu número. Eu ligo quando quiser falar com você. Você não me liga, ninguém me liga. E você pode ir embora quando quiser ir embora, disse ele. Sim, eu vou embora quando quero, mas Solomon, você nunca vai se cansar de mim, porque nunca pedirei nada a você, exceto hoje. Hoje quero que fale comigo até eu dormir. Não consigo mais dormir, Solomon. Não sei porquê, mas não consigo mais dormir. Hannah-chan está muito cansada. Por que não deixa sua mãe ajudá-la? Eu estou em Nova York. Você se recusa a me dar seu número. Como vou ajudá-la a... Eu sei. Você está estudando e se tornando um homem de negócios internacional. É isso que seu papai rico quer. E Solomon é um bom menino que vai deixar seu papai patinco orgulhoso. Hannah, você precisa ter cuidado com a bebida, ni? Ele tentou parecer calmo. Se parecesse zangado, ela desligaria. A porta se abriu e era Phoebe, que parecia feliz a princípio, mas então ficou confusa ao ver que ele estava ao telefone. Solomon sorriu e fez um gesto para que ela se sentasse ao seu lado. No quarto do alojamento havia apenas uma cama estreita e uma escrivaninha, mas ele tinha sorte de ter um quarto individual. Colocou o dedo sobre os lábios e Phoebe perguntou, sem emitir nenhum som, se deveria ir embora. Ele fez uma pausa e balançou a cabeça negativamente. Vai cancelar com sua namorada e me ajudar a dormir? Perguntou Hannah. Se estivesse aqui, você me foderia e eu adormeceria em seus braços. Nunca tivemos a oportunidade de dormir na mesma cama, porque você ainda era um menino. Agora tem 20 anos, eu quero chupar seu pau de homem. O que você quer que eu faça, Hannah? Como posso ajudá-la? Solomon Ultraman, você deveria cantar. Deveria cantar para mim. Você sabe, a música sobre os raios de sol. Eu gosto daquela canção infantil sobre os raios de sol. Eu canto se você me der seu número de telefone. Você tem que me prometer que não vai dar o número para minha mãe. Tudo bem. Qual é? Solomon anotou os números no verso de seu livro de macroeconomia. Vou desligar e ligo de volta em alguns segundos, está bem? Tudo bem, respondeu ela com a voz fraca. Já havia terminado a segunda garrafa. Sentia-se desperta, mas pesada, como se seus membros estivessem encharcados. Vou desligar. Me ligue, quero ouvi-lo cantar. Quando ele desligou, Phoebe perguntou. Ei, o que está acontecendo? 1 minuto, só 1 minuto, eu vou explicar. Ele ligou para o pai e Mosasu atendeu. Pai, este é o número da Hannah. Eu acho que ela não está bem. Consegue descobrir onde ela está apenas com esse número? Pode falar com Haruki ou com o detetive particular de Itsuko? É melhor eu desligar. Tenho que ligar para ela agora. Ela parecia estar bêbada ou drogada. Solomon discou o número. Era de um restaurante chinês em Hong Kong. Phoebe tirou o sobretudo, despiu-se e deitou-se na cama. Os cabelos escuros se espalharam ao redor da clavícula pálida. Quem era? Hannah, filha da minha madrasta. O que a torna sua irmã adotiva? Aquela que trabalha como prostituta. Ela não é prostituta, é acompanhante. Elas fazem sexo por dinheiro, certo? Não, nem sempre. Às vezes. Depende. Bem, nossa, isso faz uma grande diferença. Mais uma vez, você me esclareceu sobre um dos aspectos mais sutis da cultura japonesa. Obrigada. O telefone tocou e Solomon correu para atender. Dessa vez era Itsuko. Solomon, o número era de um restaurante chinês. Sim, sinto muito, mas falei com ela, Itsuko. Ela estava muito bêbada. Disse que está trabalhando em outro clube. Sua antiga madame não disse nada sobre onde ela está agora? Não conseguimos descobrir nada. Ela foi demitida de outros 2 lugares. Toda vez que chegamos perto, ela é demitida por beber demais. Se souber de alguma coisa, eu a aviso imediatamente, está bem? Já é noite aí, né? Ai, Hannah disse que não conseguia dormir. Eu fiquei com medo de ela estar bebendo e tomando anfetaminas. Fiquei sabendo que as garotas costumam fazer isso nos clubes. É melhor você ir dormir, Solomon. Mosasu disse que você está indo bem na faculdade. Estamos orgulhosos de você, disse ela. Boa noite, Solomon-chan. Phoebe sorriu. Então você perdeu a virgindade com sua irmã adotiva prostituta e agora ela está com problemas. Quanta compaixão.
É bastante liberal e tolerante da minha parte não ficar chateada por sua ex estar ligando para você bêbada, sendo ela uma profissional do sexo. Ou estou muito segura do meu valor, ou estou muito segura do nosso relacionamento, ou simplesmente ignoro que você vai me fazer sofrer quando voltar para uma donzela problemática que eu sei que está interessado em salvar. Eu não posso salvá-la. Você acabou de tentar e fracassou, porque ela não quer sua ajuda, ela quer morrer. O quê? Sim, Solomon, essa garota quer morrer. Ela afastou as mechas do cabelo da testa dele e o encarou carinhosamente. Em seguida, o beijou na boca. Há muitas jovens problemáticas neste mundo. Não podemos salvar todas elas. Hannah não ligou mais. Meses depois, Etsuko descobriu que ela estava trabalhando em um torukoburo de Kabukicho, onde dava banho em homens por dinheiro. O detetive informou a que horas terminava seu turno e Etsuko esperou por ela do lado de fora do prédio. Várias garotas surgiram e Hana foi a última a sair. Etsuko não conseguia acreditar no quanto a filha havia envelhecido. O detetive tinha explicado que talvez não a reconhecesse porque ela parecia muito mais velha. O rosto de Hana estava seco e enrugado. Ela não usava maquiagem e suas roupas não pareciam limpas. Hana, chamou Etsuko. Hana a viu e saiu andando na direção oposta. Me deixe em paz. Hana, por favor, Hana. Vá embora. Hana, podemos esquecer tudo isso. Começar de novo. Eu não deveria ter tentado forçá-la a voltar a estudar. Sinto muito. Não. Você não precisa trabalhar aqui. Eu tenho dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro. Não quero o dinheiro do homem do patinco. Posso ganhar meu próprio dinheiro. Onde você mora? Podemos ir à sua casa para conversar? Não. Eu não vou embora. Sim, você vai. Você é uma egoísta. Etsuko ficou parada, acreditando que se simplesmente ouvisse e sofresse, talvez pudesse salvar a filha. Eu sou uma pessoa horrível. Sou Desu. Perdoe-me, Hana. Qualquer coisa menos isso. Hana deixou cair a sacola grande que carregava no ombro, e as 2 garrafas de vinho enroladas em uma toalha emitiram um som abafado ao cair no chão. Ela chorou sem pudor, os braços pendendo junto ao corpo, e Etsuko se ajoelhou no chão e agarrou os joelhos da filha, recusando-se a deixá-la ir. Capítulo 16. Tóquio, 1989. Solomon ficou feliz por estar novamente em casa. O trabalho no Travis Brothers estava sendo melhor do que o esperado. Para um emprego que conseguira apenas 1 ano após se formar na faculdade, o salário era mais do que ele merecia. Além disso, desfrutava dos inúmeros benefícios de ser contratado como expatriato em vez de funcionário local. O pessoal do RH do Travis arranjou para ele um corretor sofisticado que encontrou um apartamento de 1 quarto decente em Minami Azabu, que Phoebe não considerou horrível demais. Como seu empregador corporativo, o Travis era o fiador do aluguel, uma vez que legalmente Solomon era um estrangeiro no Japão. Solomon, que crescera na casa do pai em Yokohama, nunca havia alugado um apartamento antes. Para os locatários que não eram japoneses, exigir um fiador era prática comum, o que, é claro, enfureceu Phoebe. Depois de alguma persuasão, Phoebe decidiu ir com ele para Tóquio. Os dois tinham planos de se casar, e se mudar juntos para o Japão era o primeiro passo. Agora que estavam lá, Solomon se sentia mal por ela. Ele era funcionário da sucursal japonesa de um banco de investimentos britânico, portanto, trabalhava ao lado de ingleses, americanos, australianos, neozelandeses e, por vezes, sul-africanos, sem contar os funcionários japoneses que tinham recebido uma educação ocidental e eram menos provinciados do que os demais. Como um coreano-japonês educado nos Estados Unidos, Solomon era ao mesmo tempo local e estrangeiro, com o conhecimento útil de um nativo e os privilégios financeiros de um expatriado. Phoebe, no entanto, não gozava de seus status e de seus privilégios. Em vez disso, passava os dias lendo em casa ou perambulando por Tóquio, sem saber qual era seu papel ali, uma vez que Solomon raramente estava em casa. Era impossível que conseguisse um visto de trabalho, pois não eram casados. Ela estava pensando em dar aula de inglês, mas não sabia como encontrar trabalho de professora particular. De vez em quando, se um japonês fazia uma pergunta inocente, por exemplo, se ela era sul-coreana,
Phoebe entendia reagir de maneira exagerada. Nos Estados Unidos não existe esse negócio de Kankokujin ou Shozejin. Por que diabos eu seria sul-coreana ou norte-coreana? Isso não faz sentido. Nasci em Seattle e meus pais foram para os Estados Unidos quando havia apenas uma Coreia. Gritou ela, ao relatar um dos episódios de intolerância de seu dia. Por que no Japão ainda distinguem residentes coreanos que estão aqui há 4 malditas gerações? Você nasceu aqui. Não é estrangeiro. Isso é insano. Seu pai nasceu aqui. Por que vocês dois têm passaportes sul-coreanos? É absurdo. Ela sabia tão bem quanto ele que depois que a península foi dividida, os coreanos no Japão tiveram que escolher um lado, o que muitas vezes afetava seu status de residência. Ainda era difícil para um coreano se tornar cidadão japonês, e havia muitas pessoas que consideravam isso vergonhoso. Um coreano se tornar cidadão do país de seus antigos opressores. Quando contou a seus amigos em Nova York sobre essa curiosa anomalia histórica e sobre o preconceito étnico generalizado, eles ficaram incrédulos diante da ideia de que os amigáveis e bem-educados japoneses que conheciam pudessem pensar que ela era desonesta, preguiçosa, suja ou agressiva, as características negativas e estereotipadas dos coreanos no Japão. Bem, todo mundo sabe que os coreanos não se dão bem com os japoneses, diziam seus amigos, inocentemente como se as duas coisas fossem equivalentes. Logo, Phoebe parou de falar sobre isso com os amigos americanos. Solomon achava peculiar que Phoebe se revoltasse tanto com a história dos coreanos no Japão. Depois de 3 meses morando em Tóquio e de ter lido alguns livros de história, ela concluiu que os japoneses nunca mudariam. O governo ainda se recusa a reconhecer seus crimes de guerra. Curiosamente, naquelas discussões, Solomon acabava defendendo os japoneses. Eles planejavam visitar Seul juntos por uma semana quando a temporada de negociações terminasse e o trabalho diminuísse. Ele tinha esperança de que Seul fosse uma espécie de território neutro, um lugar onde pudessem se sentir normais, já que ambos eram, cada um, à sua maneira, imigrantes coreanos. E o fato de Phoebe falar coreano muito bem ajudava. O coreano dele era patético, na melhor das hipóteses. Havia visitado a Coreia do Sul com o pai várias vezes, e lá todos sempre os tratavam como se fossem japoneses. Não era um regresso à pátria, mas era bom visitar o país. Depois de um tempo, ficou mais fácil simplesmente agir como se fossem turistas japoneses que tinham ido lá para desfrutar um bom churrasco do que tentar explicar àqueles coreanos orgulhosos e hipócritas porque sua primeira língua era japonês. Solomon era apaixonado por Phoebe. Estavam juntos desde o 2º ano da faculdade. Ele não conseguia imaginar a vida sem ela, e ainda assim, ver seu desconforto ali o fazia perceber como eram diferentes. Ambos eram etnicamente coreanos e tinham crescido fora da Coreia, mas não eram iguais. Em casa, no Japão, suas diferenças pareciam muito mais pronunciadas. Não faziam sexo havia 2 semanas. Seria assim quando estivessem casadas? Ficaria pior? Solomon pensava nessas coisas enquanto se dirigia ao jogo. Aquela era sua 4ª noite de pôquer com os colegas do trabalho. Solomon e outros recém-chegados, Louis, em Rapa de Paris, tinham sido convidados a participar. O restante dos jogadores eram diretores executivos e gerentes de projeto. O elenco mudava um pouco, mas em geral havia 6 ou 7 caras. Nunca garotas. Solomon era um jogador de pôquer brilhante. No primeiro jogo, ele se conteve e ficou no 0-0. Na segunda noite, quando já estava mais à vontade, ficou em segundo, e depois na terceira noite foi para casa com quase 350 mil ienes. Os outros ficaram irritados, mas ele achou que valia a pena deixar uma coisa clara. Quando queria vencer, ele vencia. Naquela noite, planejava perder um pouco. Os caras formavam um bom grupo, não havia maus perdedores, e Solomon queria continuar jogando com eles. Sem dúvida, eles os haviam convidado pensando que era um trouxa. Não sabiam que ele tinha se formado em economia na Columbia University, com dupla especialização em pôquer e bilhar. Eles jogavam Anaconda, também chamada de passe o lixo, porque você pode se livrar das cartas ruins, transferindo-as para a pessoa à sua esquerda. Primeiro 3 cartas, depois 2, e por fim 1, apostando o tempo todo.
Até um idiota poderia vencer o jogo, porque havia muita sorte envolvida. Mas o que Solomon gostava era das apostas. Ele gostava de ver os outros apostando ou saindo do jogo. Os jogadores se reuniam no porão com painéis de madeira de um izakaya sem nome em Roppongi. O proprietário era amigo de Kazu-san, o chefe de Solomon e o executivo sênior mais antigo do Travis, e os deixava usar a sala uma vez por mês, desde que bebessem o suficiente e pedissem muita comida. A cada mês, um deles pagava a conta. No início, os diretores achavam que não era justo fazer com que os assistentes pagassem, pois ganhavam muito menos, mas depois que Solomon ganhou a terceira partida, vários deles disseram: "O garoto pode pagar o jantar." Solomon ia pagar a conta naquele dia. Havia 6 jogadores e o prêmio era de 300.000 ienes. Depois de 3 rodadas, Solomon estava sendo prudente. Não tinha ganhado nem perdido nada. "Ei, Soli", disse Kazu. "O que está acontecendo? A sua sorte o abandonou, amigo?" Seu chefe, Kazu, era um japonês que tinha sido educado na Califórnia e no Texas, e apesar de seus ternos sob medida e do elegante dialeto de Tóquio, falava inglês como um universitário americano. A árvore genealógica de sua família estava repleta de duques e condes que haviam sido despojados de seus títulos após a guerra, e a família materna vinha de ramos conectados com famílias de shoguns. No Travis, Kazu gerava muito lucro. 5 das 6 transações bancárias mais importantes do ano anterior tinham acontecido graças a ele. Foi também Kazu quem levara Solomon para o jogo. Os mais velhos se queixaram de perder para o garoto, mas Kazu fez com que se calassem, dizendo que a competição era boa para todos. Solomon gostava do chefe, todos gostavam dele. Ele teve sorte de ser um dos preferidos de Kazu e de ter sido convidado para os famosos jogos mensais de pôquer. Havia caras em sua equipe que trabalhavam para o Travis havia 10 anos e nunca tinham sido convidados. Sempre que Phoebe dizia que os japoneses eram racistas, Solomon mencionava Etsuko e Kazu como exemplos do contrário. Etsuko era o exemplo mais óbvio de uma japonesa amável e sem preconceitos étnicos, mas Phoebe mal a entendia, pois o inglês de Etsuko era terrível. Kazu era japonês e tinha sido mais gentil com Solomon do que a maioria dos coreanos no Japão, que às vezes o olhavam com suspeita por ser filho de um homem rico ou um rival na faculdade. Sim, alguns japoneses achavam que os coreanos eram escória, mas alguns coreanos realmente eram, disse ele a Phoebe. Alguns japoneses também eram escória. Não havia necessidade de continuar discutindo o passado. Ele esperava que Phoebe superasse aquilo algum dia. Era hora de descartar, pegar cartas novas e fazer apostas. Solomon jogou fora um 9 de ouros e um 2 de copas inúteis. Em seguida, pegou o valete e o 3 do qual precisava para fazer um full house. A sorte nunca o abandonava. Sempre que jogava cartas, Solomon se sentia forte e tranquilo, como se não pudesse perder. Ele se perguntava se isso acontecia porque não se importava com o dinheiro. Gostava de estar à mesa, gostava das bobagens que os homens diziam. Com aquela mão, tinha uma boa oportunidade de ficar com o dinheiro das apostas, que superava os 100.000 ienes. Solomon apostou mais 30.000. Louis e Yamada-san, o australiano-japonês, desistiram deixando no jogo apenas Solomon, Ono, Giancarlo e Kazu. O rosto de Ono estava inexpressivo e Giancarlo coçou a orelha. Ono apostou mais 20.000 e imediatamente Kazu e Giancarlo desistiram. "Vocês são 2 idiotas", disse Giancarlo rindo. Em seguida tomou um longo gole de uísque. "Tem mais daquelas coisas de frango em palitos?" "Yakitori", disse Kazu. "Você mora no Japão, cara. Aprenda como se chamam os espetinhos de frango." Giancarlo levantou o dedo médio para ele, sorrindo e revelando dentes pequenos e alinhados. Kazu chamou o garçom e pediu comida para todos. Chegou a hora de mostrar as cartas, e Ono tinha apenas 2 pares. Ele estava blefando. Solomon mostrou suas cartas. "Que filho da puta", disse Ono. "Desculpe, senhor", disse Solomon, varrendo o dinheiro em sua direção, com um movimento rápido e familiar. "Nunca peça desculpas por vencer, Soli", disse Kazu. "Ele pode se desculpar um pouco por pegar seu dinheiro", retrucou Giancarlo, e os outros riram. "Cara,
Mal posso esperar para ter você trabalhando em uma das minhas negociações. Vai passar o fim de semana cercado de caixas de auditoria e vou garantir que só trabalhe com garotas feias, disse Ono. Ele tinha doutorado em economia pelo MIT e estava no quarto casamento. Cada nova mulher era ainda mais bonita do que a anterior. Como banqueiro de alto escalão do setor eletrônico, Ono tinha ganhado uma quantidade obscena de dinheiro durante o boom do Japão, mas continuava trabalhando sem parar. Ele dizia que o propósito do trabalho duro era simples. O sexo com mulheres bonitas compensava tudo. Vou encontrar o pior negócio com o máximo de auditorias, só para você, meu amiguinho. Ono esfregou as mãos. Ele é mais alto do que você, disse Giancarlo. O status supera o tamanho, respondeu Ono. Gumei não sai, Ono-san, Gumi não sai. Solomon fez uma reverência teatral. Não se preocupe, Sole, disse Kazu. Ono tem um coração de ouro. Não é verdade. Sou capaz de guardar rancor para me vingar no momento mais oportuno, retrucou Ono. Solomon ergueu as sobrancelhas e estremeceu. Sou apenas um garoto, senhor, implorou. Tenha piedade. Ele começou a fazer pilhas cuidadosas com o dinheiro que tinha diante de si. Um garoto rico que merece um pouco de misericórdia. Ouvi dizer que você é podre de rico, comentou Giancarlo. Seu pai é um empresário do patinco, certo? Solomon fez que sim com a cabeça, sem saber como ele sabia. Eu namorei uma rapa japonesa gostosa que gostava muito de patinco. Era um vício caro. Está explicado porque você sabe jogar. Deve ser o sangue coreano, disse Giancarlo. Cara, aquela garota falava sem parar sobre como os coreanos donos dos salões eram espertos e trapaceiros e faziam japoneses de trouxas. Mas, cara, ela costumava fazer uma coisa muito louca com os peitos. Impossível, disse Kazu. Você nunca saiu com uma garota gostosa. É verdade. Me pegou, sensei. Eu namorei sua mulher, e ela não é muito gostosa. É apenas uma verdadeira... Kazu riu. Ei, que tal jogarmos pôquer? Sugeriu ele, despejando água com gás no uísque e diluindo a cor consideravelmente. Sole ganhou de uma forma justa e honesta. Não estou dizendo nada de mal. É um elogio. Os coreanos aqui são inteligentes e ricos, como o nosso garoto Solomon. Eu não quis dizer que ele seja um yakuza. Não vai mandar me matar, vai, Sole? Perguntou Giancarlo. Solomon riu timidamente. Não era a primeira vez que ouvi essas coisas, mas fazia muito tempo desde a última vez que alguém mencionara os negócios de seu pai. Nos Estados Unidos, ninguém sabia o que era patinco. Seu pai acreditava que haveria menos preconceito nos escritórios de um banco ocidental e o encorajara a aceitar o emprego. Giancarlo não estava dizendo nada diferente do que outros japoneses de classe média pensavam ou sussurravam. Só era estranho ouvir uma coisa daquelas, vinda de um italiano branco que vivia no Japão havia 20 anos. Luiz cortou o baralho, e Kazu embaralhou e distribuiu uma nova mão para cada um. Solomon tinha 3 reis, mas o descartou 1 a 1 em 3 rodadas consecutivas e em seguida desistiu, perdendo cerca de 10.000 ienes. No fim da noite, pagou a conta. Kazu disse que queria falar com ele, então os dois foram para a rua chamar um táxi.